Moradores de Porto Alegre têm se deparado com parques e praças com a grama alta. Na última semana, funcionários da empresa responsável pela coleta de lixo paralisaram por problemas no pagamento de salários. Para saber como é que está a limpeza urbana da capital, nós vamos conversar com o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário. Muito obrigado por atender o nosso convite, secretário. Seja bem-vindo. Boa noite, Bives. Não vou te chamar de Luiz Augusto, né? Até ele me comentava aqui, para não ficar uma coisa tão formal, a intenção é justamente a gente bater um papo com quem nos assiste aqui no Conexão RS. Fico feliz pelo convite, em poder dar os esclarecimentos devidos aqui e também encontrar o pessoal do Ozeles, né? Eu conhecia o Dani Dubin como empresário da cidade, como dirigente do Coirmão, né, mas não sabia dessa bem outra lembrado, qualidade. Não lembrava mesmo. Dirigente do Coirmão. Estava no Coirmão. Bem lembrado, secretário. Exatamente. Hoje... Mas não sabia dessa qualidade aí também. Combinamos de um dia poder assistir o show deles. do rock gaúcho está aqui muito hoje bom, com a gente, né? Muito bom. Bom, secretário, mais uma vez, obrigado por atender e nos colocar na sua agenda. E quero lembrar que você aí de casa pode participar da nossa conversa pelo 99588-2374, 99588-2374, está na tela, para você usar o WhatsApp e mandar mensagens de texto. Perfeito. Secretário, vamos começar pela questão das praças, né? Inclusive ali, perto da arena, tem uma que é onde a gente faz o nosso churrasquinho lá, atrás da Polícia Federal. Qual é o cronograma que a Prefeitura tem para a manutenção das praças e parques de Porto Alegre? Com que frequência o corte é feito? E se realmente a gente está tendo algum problema com isso? Perfeito. Importante dizer para quem nos acompanha, Bives. Em primeiro lugar, eu já tenho dito isso em outras manifestações. Porto Alegre, ela está doente, né? E isto não é de agora. A cidade vem sofrendo um processo de degradação ao longo dos últimos anos. Isso é evidente e quando se trata de assuntos de zeladoria urbana, é mais visível ainda. É o mato que está alto, é a sujeira que muitas vezes não é recolhida na velocidade que a cidade merece e outros problemas também que a gente acompanha desses serviços do dia a dia de conservação e manutenção da cidade. Isso se deve a diversos motivos, mas o principal deles, que é a causa dessa doença que a nossa cidade vive, que é a grave crise financeira que Porto Alegre enfrenta. Isto o prefeito Marquesan tem deixado muito claro nas suas manifestações, nas suas entrevistas. Porto Alegre, desde 2004, gasta mais do que arrecada. Com exceção de 2 anos, onde algumas movimentações financeiras, como a venda da folha de pagamento, foi possível fazer com que a cidade fechasse no azul, mas o fato é que Porto Alegre, ao longo dos últimos anos, gasta muito mais do que arrecada e é óbvio que esta conta, mais cedo ou mais tarde, não iria fechar. Não adianta maquiar, não adianta dar aspirina para uma doença tão grave. O que a gente precisa, de fato, é impactar as finanças públicas. Com todas as reformas propostas já pelo Executivo, pela Prefeitura de Porto Alegre, a Câmara de Vereadores, e quem nos acompanha aqui, é fundamental saber como o seu vereador está se manifestando, está votando com relação a estas reformas propostas, para que a gente saiba qual é a Porto Alegre real, qual é a Porto Alegre que cabe dentro de sua estrutura administrativa. Nós não podemos mais deixar esse assunto para depois e todos nós, as administrações passadas, quem está na administração atual, a imprensa, todos nós temos a responsabilidade de focar naquilo que realmente impacta na vida da cidade e se nós não tivermos as contas equilibradas, assim como acontece no orçamento de quem nos assiste em casa, assim como quem está se preparando para fazer algum investimento ou para poder melhorar a sua condição de qualidade de vida, precisa parar, sentar, focar, fazer o equilíbrio das contas. Porto Alegre também precisa disso para que a gente possa ter serviços públicos e nas mais variadas áreas, não apenas na zeladoria urbana, melhores. Sim. Com relação às praças, nós temos um contrato que foi realizado, elaborado na última gestão, em 2016, já com um considerável corte de recursos nesta parte de zeladoria das praças, que envolve a roçada, a capina, o conserto de equipamentos, a limpeza desses espaços. A poda também? A poda também. Então, houve um corte significativo, cerca de 40% neste contrato, em 2016, e se tirou já, naquela oportunidade, no último ano da antiga gestão, essa responsabilidade da então Secretaria do Meio Ambiente para o DMLU. Quando nós assumimos, qual é que foi a nossa preocupação? Esse contrato está funcionando ou não está funcionando? O
como é que está a percepção da cidade. Sim. E já vinha a discussão desde 2016 que a conservação das praças estava deixando a desejar e esta foi a realidade que nós encontramos logo no início. O que nós fizemos de imediato? Estabelecer uma programação clara, transparente, para que a população pudesse nos auxiliar e seguir nos auxiliando na fiscalização se esses serviços estão sendo feitos na qualidade que Porto Alegre merece. Nós publicamos, portanto, e seguimos publicando diariamente no site da Prefeitura, nas redes sociais institucionais do governo, quais são as praças que estão recebendo os serviços naquele dia e também a programação da semana seguinte. Sim. Para que isso serve? Para dizer que está fazendo? Não é isso. Serve justamente para que a população possa nos auxiliar a fiscalizar esses serviços de ponta, que tem, infelizmente, um histórico de irregularidades, e Porto Alegre acompanhou isso em diversos tipos de prestação de serviços, desses serviços do dia a dia da cidade, irregularidades que foram apontadas pelo Tribunal de Contas, investigações da Polícia Civil, do Ministério Público, e a nossa preocupação maior foi realmente saber se, então, nós estamos pagando por um serviço que efetivamente está sendo executado. Nós estabelecemos algumas prioridades de praças que têm o maior fluxo de pessoas que usufruem desses espaços nos meses, nos finais de semana, durante a semana. São praças que têm a maior representatividade dentro da cidade, mas a nossa capacidade de retorno nesses espaços está muito longe do ideal. Hoje, em média, a capacidade das equipes terceirizadas da Prefeitura de retornarem nas praças é a cada 3 meses. Obviamente, num período de 3 meses, o mato cresce e fica muitas praças nas condições que nós estamos encontrando. O que nós fizemos para consertar isso, Bives? Reunimos os técnicos do NEMERIU, os técnicos da Secretaria e pedimos um novo projeto básico. O que é isso? É o projeto que vai servir como parâmetro para uma nova contratação. Nós já publicamos esse edital, e a licitação deve sair agora até o final de abril. Se eu não me engano, no dia 30 está marcada a abertura do pregão eletrônico, onde as empresas interessadas em prestar esse serviço poderão se cadastrar e ali vencer. E a expectativa de troca para essa empresa após o edital? A expectativa é a seguinte: nós temos, obviamente, os recursos financeiros limitados. Sim. Nós estamos licitando pelo mesmo valor do atual contrato, mas nós mudamos algumas questões de medição e da forma como nós cobramos por esse serviço. Incluímos, por exemplo, cláusula de produtividade, que hoje não há. Sim. Mudamos a forma do pagamento, não pagamos mais, não queremos mais pagar por homem-hora, por equipe, porque não interessa ao porto-alegrense, que é o contribuinte que paga por esta conta, saber quantas equipes estão nas ruas, qual o tipo de equipamento que elas estão utilizando. Sim. Isso não interessa para quem está pagando a conta. Interessa se a praça está bem feita, com a grama cortada e entregue à população. Claro. Por isso que nós mudamos a forma de medição para hectare, fazendo com que a gente tenha realmente um ganho para a produtividade, incluindo a sazonalidade do serviço também, ou seja, uma frequência maior nos meses de verão, nos meses de calor, onde obviamente o mato cresce mais, claro. Coisas que não estão previstas no atual contrato. É possível hoje o cidadão, em caso de emergência, porque a gente está falando às vezes de saúde pública, né? O mato, a gente sabe, junta mosquito, junta bicho, junta tudo isso. É possível também, no caso de emergência, entrar em contato com a prefeitura e solicitar uma operação de emergência mesmo para atender esse E não é cidadão? apenas saúde pública, Bives, é segurança pública também, né? A conservação dos espaços, nós sabemos, o cidadão de Porto Alegre sabe, a conservação dos espaços tem uma relação direta com a segurança pública e por isso que a nossa ansiedade do corpo técnico em buscar uma solução para isso e obviamente que esbarra nas questões financeiras, mas a gente tem buscado fazer, como este novo projeto, pelo mesmo valor, fazer mais com menos. Mas é possível entrar em contato com os É possível através de um 56, todas as demandas do município podem e devem ser encaminhadas para o sistema Fala Porto Alegre, que é o telefone 156, também através do site da Prefeitura fica disponível ao cidadão. E o 56 nos serve como parâmetro. A retomada do serviço de capina, por exemplo, capina de ruas, capina de vias, que é um contrato diferente. É importante o cidadão saiba isso, porque é ele que contrata ele. Nós contratamos em nome da sociedade. O contribuinte ele paga essa conta. São 2 contratos diferentes. Um contrato de capina, roçada, limpeza de praças e outro contrato de conservação das vias, que daí é a capina na rua, no canteiro, no meio-fio das calçadas. Esse outro contrato estava sem um serviço licitado há 6 anos. Foram 10 contratos emergenciais sucessivos, o que obviamente
fez com que o serviço, ao longo desse período, por alguns meses, fosse interrompido, até que se estabelecesse um novo contrato emergencial, e também encarecia o serviço. Nós enfrentamos essa questão, conseguimos licitar e a retomada desse serviço, que se deu agora em janeiro de 2018, se deu justamente por aqueles bairros onde havia o maior número de reclamações do 156. Então, é a importância do 156, do cidadão ligar para lá, fazer a sua reclamação, oferecer ali a sua demanda, para que a gente possa, inclusive, utilizar como parâmetro. O cidadão deve participar. A Simone lembra muito bem, antes de eu fazer essa pergunta, é a Simone, né, Guilherme, que passou ali. Essa é a Nila, mas anteriormente a gente estava falando exatamente sobre isso. Né? A Simone do Centro Histórico diz, boas gestões saem de qualquer crise, mas a questão da manutenção o povo também tem que ajudar. Tá? E os próprios usuários às vezes depredam, deixam lixo jogado. Sobre esse assunto a gente já vai falar sobre os lixões e aí os descartes irregulares. Boa tarde, gostaria de saber da Prefeitura de Porto Alegre vai fazer a poda das árvores da Rua Galeno Pianta. A Niola que mandou? É isso? Tá, ela já foi, diz que já foi pedido. A gente tem questões pontuais, a gente está passando para o secretário e ele pode entrar em contato. Importante deixar o recado para a Niola aqui também, né? A Niola, né? Isto. Que está questionando sobre podas de árvore. Desde 2014, Porto Alegre não tem o serviço terceirizado, ou seja, uma contratação na área de podas e supressões de árvores. Sim. Ao longo de todo esse período, são equipes da casa que têm feito o serviço de podas e supressões de árvores e, inclusive, atendido emergencialmente quando nós temos os vendavais, quando nós temos os temporais na cidade. Equipes da casa têm feito de uma forma hercúlea, inclusive, essa resposta à sociedade. Mas conseguimos contratar, licitar, já há uma empresa vencedora do pregão que deve iniciar esse serviço ao longo dos próximos 45 dias para que a gente tenha mais capacidade de atuação na parte de podas na cidade. O tempo está curto e eu quero avançar aqui em várias questões, mas pelo menos, por exemplo, descarte irregular hoje, é possível também o cidadão participar e fazer a denúncia? A questão dos lixões que as pessoas criam nas praças e terrenos baldios? Bives, são 300 focos de lixo que Porto Alegre tem. 300 locais que, por algum motivo, acabaram se consagrando, que a população descarta de forma equivocada, de forma irregular. Nós gastamos, através do DMLU, 1,5 milhão de reais dos contribuintes, que é destinado mensalmente apenas para fazer a limpeza desses espaços. Nós estamos jogando literalmente dinheiro no lixo. E a irregularidade está previsto no Código Municipal de Limpeza Urbana, na recente lei que foi encaminhada pelo governo Marquesan à Câmara e aprovada, que ficou conhecida como Lei Antivandalismo, também foram majoradas as multas aumentaram para esse tipo de irregularidade e nós temos atuado em parceria com a IPTC, em parceria com o SEIC, que é o Centro Integrado de Comando da Capital, através das câmeras que nós temos em Porto Alegre e com a própria Brigada Militar, nós temos atuado de uma forma muito incisiva. É possível denunciar? É possível denunciar também através do 156. 156. Né? 156. E quando é registrado ali, pode-se encaminhar foto, inclusive, se registra a placa do veículo. Há, inclusive, empresas de obras da região metropolitana que descartam regularmente na nossa cidade. Secretário, para fechar, a questão da paralisação que a gente teve, como é que está a situação agora da coleta de lixo? Houve uma paralisação na terça-feira da semana passada, que não houve, na verdade, nenhuma questão financeira da Prefeitura. Não foi um fator financeiro da parte da Prefeitura de Porto Alegre. Não há e não houve nenhum atraso com relação à empresa da coleta de lixo, que faz a coleta manual, aquela do gari tradicional com um caminhão. E houve, na verdade, um problema da empresa que não fez o pagamento dos seus funcionários e eles já têm agora um processo administrativo que foi aberto, serão penalizados e a multa por essa paralisação de 24 horas na semana passada pode chegar a R$ 945 mil. Essa empresa, inclusive, já havia sido multada recentemente por falha no GPS dos caminhões e a multa foi de R$ 130 mil, o que demonstra que a administração está atenta e buscando penalizar o prestador de serviço que não cumpre com a sua obrigação para o contribuinte de Porto Alegre. Bom, que bom, secretário, que a gente vê que a Prefeitura está se mobilizando, então, para que a gente possa regularizar todas essas situações quanto à coleta seletiva e também a limpeza urbana. Muito obrigado, secretário, por atender e por também estar dedicado a essa organização que a gente realmente precisa. E não só a Prefeitura, o cidadão também tem o seu papel. Perfeito. Agradeço a oportunidade aqui de estar no Conexão RS conversando com quem nos assiste e reforço, Bives, né, o papel de fiscalização da sociedade para saber se os serviços públicos estão sendo executados da forma que devem ser e também daquele sentimento de zelo e carinho pela cidade, porque não adianta apenas o poder público ou a iniciativa privada fazerem ações isoladas. Só a união de esforços é que vai fazer uma Porto Alegre melhor. Obrigado, secretário.